Ela me pagou R$ 1.000 para fingir ser seu noivo por 3 meses. Mas tudo mudou no dia do casamento, quando entrei e dei de cara com minha ex ao lado do meu melhor amigo. Ela só conseguiu sussurrar. Eu não fazia ideia do que ia. Eu não disse nada, simplesmente virei as costas e fui embora. Faz 2 meses desde esse dia. Hoje de manhã, ela apareceu na minha porta, toda trêmula, sem conseguir dizer uma palavra. Lembro bem do começo. Era meu primeiro mês no novo emprego, quando uma colega do setor me ofereceu R$ 1.000 para fingir ser seu noivo por 3 meses. Achei que era brincadeira. A Renée era aquela mulher do escritório que fazia até gerente esquecer que era casado, enquanto eu era só o novato que falava de programação. Ela explicou que a prima com quem não se dava bem ia casar em 3 meses e ela não aguentava mais a família cobrando um namorado, então precisava de alguém alto e bonito para dar um basta nas perguntas. Só não mencionou que a tal prima era a Sasha, minha ex, aquela que me trocou pelo meu melhor amigo. Sentamos ali mesmo, fizemos um contrato no meu notebook. Nada de beijo, só de mãos dadas quando precisasse. Tudo acabaria 1 semana depois do casamento e se rolasse algum presente em dinheiro, dividiríamos 60 a 40 porque ela estaria me pagando. A Renée me fez treinar voz de namorado no almoxarifado. Você tá parecendo que tá lendo bilhete de sequestro, ela reclamou, ajeitando minha gola. Tive que aprender a chamar ela de amor sem fazer cara feia, decorar direitinho como a gente se conheceu até ninguém duvidar. Aprendi que o pai dela era fissurado por futebol e que a mãe reparava no sapato de todo mundo. Quando conheci os pais dela pela primeira vez, deixei escapar que nos conhecemos numa conferência, mas ela falou cafeteria. A mãe arqueou a sobrancelha, mas o pai caiu na risada. Se nem a história bate, é amor de verdade. Fui submetido a um interrogatório daqueles. Saí de lá e eles tinham certeza que eu possuía uma fazenda no Canadá. Na saída, a Renée fez um teatrinho. Me deu um beijo na bochecha, tudo bem encenado. Só que depois de 2 semanas, as coisas mudaram sem a gente perceber. No trabalho, a gente mal se falava. Cada um almoçava num canto, mas ela começou a deixar um café na minha mesa com um bilhete. Para a apresentação de hoje, latte com leite de aveia e dose extra. E olha que nunca contei desse gosto para ela. No começo, jantar de família era só encenação, mão dada que mal se encostava, sorriso forçado. Mas no terceiro jantar, eu já nem reparava mais nas horas. O pai dela e eu realmente conversamos sobre futebol, a mãe me chamou para aprender receita e a Renée assistia tudo de um jeito que eu não conseguia decifrar. Mas foi na noite de jogos em família que tudo virou. Depois que a gente detonou os irmãos dela no Imagem e Ação, o pai dela me puxou de lado e disse: "Nunca vi ela tão à vontade com alguém." Naquela noite no carro, a Renée ficou em silêncio. "Desculpa", ela disse de repente. "Por quê?", perguntei. "Por tudo isso, pelo que estou te fazendo passar." Eu achei que ela falava do namoro de mentira, mas hoje vejo que já estava pedindo desculpa pelo que vinha pela frente. Até nossas conversas por mensagem mudaram. Primeiro era só logística, jantar às 7, camisa azul, depois vinham mensagens pós-evento. "Mandou bem hoje." Depois, pensamentos aleatórios de madrugada. E mais adiante, "Acordado?" Às 2 da manhã, seguido de 40 mensagens sobre colegas, filmes, qualquer besteira. Ela falava da minha ex, dizia que só uma idiota perderia um cara como eu, e eu ficava sem saber onde enfiar a cara. "Na moral, quem trai alguém tão incrível?" Ela insistia me encarando. Eu só conseguia responder: "Tem gente que erra." E ela desviava o olhar, parecendo culpada por algo que eu ainda não compreendia. Teve uma noite no escritório, só nós dois de plantão, que finalmente admitimos: "Isso aqui tá ficando complicado", falei. "É só atuação, método", ela insistiu, mas as mãos dela tremiam. "Renée, semana passada você me trouxe sopa quando eu tava doente. Isso não tem nada a ver com sua família." Ela levantou frustrada. "E se eu estiver gostando mesmo? A gente devia seguir o contrato." Falei sem acreditar em mim mesmo. "É", ela concordou. Mas foi no aniversário do sobrinho dela que ficou impossível fingir. Soltei voz de dinossauro pra ele rir, e quando olhei, a Renée tava me olhando como se eu tivesse acabado de resolver o problema da fome no mundo. As outras mães perguntavam há quanto tempo estávamos juntos, e ela respondia com um olhar cheio de carinho. Na degustação do bolo, ela começou a chorar do nada, dizendo que não conseguia escolher entre chocolate ou baunilha, mas eu sabia que não era só isso. Abracei ela no estacionamento, enquanto chorava no meu ombro. "Desculpa, Alan. Sério, me perdoa. Não é sua culpa", eu tentava dizer. Mas ela insistia que era assim, e nada do que eu falasse mudava isso. "Fingir que me importo com você tá acabando comigo", confessei uma noite. Ela quase chorou. "Alan, eu preciso te contar uma coisa." Meu coração disparou, mas ela não conseguiu falar. "Depois do casamento", disse ela. "A gente conversa depois do casamento." E aí tudo aconteceu. No jantar de ensaio, era a primeira vez que eu conheceria a prima dela, a noiva. Entrei confiante, de mãos dadas com a Renée, pronto para conquistar tia-avó e primo distante. De verdade, eu só tava animado para passar mais tempo com a Renée. Mas aí, vi a Sasha num vestido branco e tudo parou.
Nossos olhos se cruzaram, o tempo congelou. Ela ficou com a taça de champanhe suspensa. Aí veio o pior. Kian, meu ex-melhor amigo, surgiu de trás dela, gravata branca combinando. Ficamos nós três ali, parados, enquanto os parentes da Renee passavam com seus drinks. A Renee ficou imóvel e eu entendi na hora. Era sobre isso que ela vinha pedindo desculpa. Sasha veio furiosa pra cima da gente. Kian foi atrás dizendo, calma, calma, não tô conseguindo. Olhei pra Renee. Por favor. A voz dela falhou, mas eu já tava indo embora, largando ela com a mão estendida. Ela correu atrás até o estacionamento. Por favor, aguenta só o jantar. Você sabia que eles iam estar aqui. Eu não sabia do Kian, mas sabia da Sasha. Dessa vez, não era nem pergunta. Alan, eu só queria... Não deixei ela terminar. Disse que precisava de tempo. Entrei no carro e fui embora. Ela teve que inventar uma desculpa de intoxicação alimentar para a família. Mandou mensagem a noite toda. 72 mensagens e 21 ligações, não respondi nenhuma. Mas de madrugada, às 4 da manhã, ela apareceu na minha porta. O casamento é em 10 horas. Por favor, implorou, chorando. Fiquei ali, sem reação. Ela tremia tanto que os dentes batiam, mesmo com o calor. Abri a porta e ela praticamente despencou lá dentro. Estava com a maquiagem borrada, o vestido todo amassado. Parecia que tinha dormido no carro. Os vizinhos começaram a espiar pelo corredor, então puxei ela pra dentro antes que resolvessem chamar o segurança. Ela se jogou no sofá, vasculhou a bolsa com as mãos tremendo e o celular acendeu, cheio de chamadas perdidas da família. Ela ignorou tudo e começou a abrir fotos antigas na galeria. 2 meninas usando suéteres vermelhos de Natal sorriam para a câmera. Deviam ter uns 12 anos na foto. Renee apontou para a mais alta, de sorriso perfeito. Essa era a Sasha. As duas pareciam quase irmãs. Mesmo nariz, mesmo queixo. Mas o sorriso da Sasha, já naquela época, era maior, mais radiante. Renee passou para outra foto do ensino médio. Sasha de coroa, provavelmente na festa de boas-vindas, enquanto Renee aparecia ao fundo. Em outra imagem, estavam numa festa de família, todos ao redor da Sasha e Renee sozinha numa mesa de canto. Senti o peito apertar conforme tudo começava a fazer sentido. Renee sabia exatamente quem era minha ex quando me chamou para esse papel de namorado de mentira. Ela sabia que, ao entrar naquele jantar de ensaio, eu daria de cara com a mulher que tinha acabado comigo. Minhas mãos começaram a tremer, mas de raiva, não de tristeza. Renee percebeu a mudança no meu rosto, agarrou meu braço e balançou a cabeça, os brincos tilintando. Tentou se explicar, dizendo que no começo só queria aparecer com alguém incrível para, pela primeira vez, deixar Sasha com ciúmes. Só que tudo mudou depois que ela me conheceu de verdade. O café que ela trazia toda manhã, a sopa quando fiquei doente, o jeito como chorou na degustação do bolo, nada disso era encenação. A voz dela se quebrou ao falar de como Sasha sempre conseguia tudo primeiro. Notas melhores, mesmo com Renee se matando de estudar. Todos os papéis principais nas peças da escola, enquanto ela ficava nos bastidores. A promoção na empresa da avó, que era prometida para Renee, mas foi para Sasha. Quando Sasha anunciou o noivado no dia de ação de graças, a mãe delas virou para a Renee e perguntou por que ela não podia ser mais parecida com a prima. Fui para a cozinha porque precisava mexer as mãos antes que acabasse socando alguma coisa. Meu corpo foi sozinho preparando o café. 2 medidas de pó, água até a linha de 4 xícaras. Peguei o leite de aveia sem nem perceber e só me dei conta quando vi que estava fazendo o café dela, não o meu. Dose extra de expresso, sem açúcar, exatamente do jeito que ela gosta. Minhas mãos tremiam quando servi a caneca e tive que admitir para mim mesmo que acabei decorando cada detalhe dela, sem querer. Ela veio atrás de mim na cozinha, abriu o celular e me mostrou dezenas de rascunhos de mensagens nunca enviadas, todas de semanas atrás, sempre começando com ela tentando me contar a verdade sobre a Sasha. Os horários eram sempre madrugada, 2, 3 da manhã, logo depois dos jantares em família, mas nunca mandou, porque toda vez que eu falava da minha ex, meu rosto mudava, e ela não aguentava ser a pessoa a me machucar de novo. A raiva voltou com tudo, bati a caneca na bancada com tanta força que café espirrou. Ela sabia que eu ia entrar naquela sala e ver as duas juntas. Sabia o que aquilo ia fazer comigo, principalmente depois de tudo que contei sobre a traição. O dinossauro de brinquedo do Nathan ainda estava na mesa de centro, onde ele deixou semana passada depois da natação. Aquilo só piorou tudo, porque a família dela já era parte da minha vida. E de repente, parecia que tudo era baseado em mentira. Renee desabou de vez, escorregando pelo armário da cozinha até sentar chorando no chão. Ela dizia que tentou me preparar, trazendo minha ex nos assuntos para ver se eu estava pronto para encarar. Achou que, de algum jeito, podia facilitar, mas teve medo de contar a verdade. O corpo dela inteiro tremia quando, chorando,
Admitiu que se apaixonou por mim e estragou tudo por medo. O celular começou a vibrar no balcão. Mensagem atrás de mensagem. Fiquei pensando o que realmente passou pela cabeça da Reni quando escolheu justo esse cara para o plano. Ela dizia que era porque eu era alto e bonito, mas tem algo calculado em escolher alguém que só falava de programação. Será que ela queria alguém que, na cabeça dela, não fosse se apegar nem fazer perguntas demais? Marcos perguntando se eu estava bem, dizendo que estavam preocupados. Helena dizia que Renê saiu do jantar chorando e ninguém sabia para onde tínhamos ido. Até o Natan mandou áudio com a mãe ajudando, perguntando onde estava o tio Alan e por que a tia Renê estava tão triste. Cada mensagem apertava mais meu peito, porque essa gente tinha virado minha família de verdade nesses 2 meses. Sentei no chão da cozinha de frente para ela, porque minhas pernas pareciam pesadas demais para continuar em pé. O casamento ia começar em 9 horas e eu não fazia ideia do que fazer com tudo aquilo. Ela levantou os olhos, rosto inchado de tanto chorar, e disse que, dali pra frente, eu podia escolher o que quisesse e ela aceitaria qualquer decisão. O relógio do micro-ondas marcava 4h47 e a gente ficou ali, sentados no chão da cozinha, em silêncio, ouvindo só o barulho da cafeteira atrás da gente. Quando finalmente ela se levantou, começou a andar de um lado para o outro, expondo as opções. Opção 1. Eu ia ao casamento e a gente mantinha o acordo, fingindo que nada mudou. Ela até pagaria um extra além dos 1.000 que combinamos, e depois de hoje nunca mais me incomodaria se eu quisesse. Opção 2. Eu ficava em casa, e ela inventava para todo mundo que terminamos. Contava qualquer história sobre eu não estar pronto para compromisso ou qualquer coisa que fizesse a família parar de perguntar. Vi as mãos dela tremerem enquanto segurava a bancada, e perguntei qual era a terceira opção, sem nem saber por quê. Ela ficou parada me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto. Opção 3. A gente ia junto ao casamento, mas não mais como casal de mentira, e sim como o que realmente éramos um para o outro agora. Encarar tudo aquilo de verdade, sem fingimento, sem atuar. As palavras ficaram no ar, enquanto o sol começava a nascer pela janela da cozinha. Ela esperou bom tempo antes de pegar as chaves e dizer que precisava se arrumar, mas que era para eu mandar mensagem avisando minha decisão. Depois que ela saiu, fiquei encarando o arquivo do contrato no notebook. Todas as anotações que fiz nesses 3 meses, detalhes dos parentes e suas manias, piadas internas dos jantares, prints do Facebook da mãe dela com fotos nossas nos eventos da família, parecendo mais felizes do que eu lembrava de fato. Meu celular apitou com uma mensagem do Kian dizendo que sabia que as coisas estavam estranhas, mas que ele e a Sasha queriam muito que eu fosse ao casamento e perguntando se podíamos conversar. Apaguei na hora, mas tirei print antes porque meu instinto dizia que era melhor guardar tudo dali pra frente. O terno que a Renê me ajudou a escolher 3 semanas atrás ainda estava pendurado no meu armário e eu resolvi vestir só para ver como ficava. Ela tinha passado mais de 1 hora comigo na loja, conferindo cada detalhe, alisando as lapelas, me analisando de todos os ângulos, dizendo que eu estava parecendo o James Bond e depois ficando toda sem graça ao perceber o quanto estava animada. Meu celular tocou e vi o nome do Marcos na tela. Ele falou que não sabia direito o que tinha acontecido na noite passada, mas que a Renê não vinha sendo ela mesma ultimamente e que essas últimas semanas comigo tinham sido as mais felizes que ele já tinha visto nela desde que ela era criança. Achou que eu precisava saber disso antes de tomar qualquer decisão sobre hoje. Depois que desliguei, fui dirigindo até o lugar do casamento, mas em vez de estacionar no estacionamento mesmo, parei do outro lado da rua. Começaram a chegar convidados em carros chiques e eu fiquei ali, no banco do motorista, só observando, até que uma limusine branca encostou e a Sasha desceu já pronta, vestida de noiva, linda, rindo de alguma piada que o fotógrafo tinha feito. O mais estranho é que não doeu como eu achei que ia doer. Parecia mais que eu estava assistindo a um filme sobre outras pessoas do que vendo minha ex, aquela que tinha terminado comigo. Meu celular acendeu com uma mensagem da Renê dizendo que já tinha chegado e contado para todo mundo que eu estava com intoxicação alimentar, mas que talvez eu aparecesse se melhorasse. Sem pressão, segundo ela. Ainda mandou uma foto do cartão de lugar com meu nome ao lado do dela na mesa da família, que a mãe dela tinha guardado só por precaução. Pelo para-brisa, consegui ver o Nathan, com seu mini terno, parado perto da entrada, olhando ao redor com um jeitinho triste, enquanto a Grace se abaixava para sussurrar alguma coisa para ele. Ele só balançou a cabeça e abraçou forte o dinossauro de pelúcia que eu tinha dado de presente no aniversário. O tal do Rex, que agora ele não largava por nada. Deu um aperto no peito ver aquele garotinho me procurando no meio da multidão, enquanto os convidados iam passando por ele rumo ao salão. De repente, alguém bateu no vidro do meu carro e eu levei um susto tão grande que até bati a cabeça no teto. Era a Sasha, com o vestido de noiva esparramado pelo asfalto, fazendo sinal para eu abaixar o vidro. Assim que eu abaixei,
baixei, ela já começou a falar querendo se explicar sobre o Kian, dizendo que não era pra ter acontecido do jeito que eu pensava. Mas o que me pegou, na verdade, foi perceber o que ela não estava dizendo, porque não saiu nenhum pedido de desculpas de verdade. Era só ela tentando controlar a narrativa. Não aguentei e cortei, perguntando como então era pra ter acontecido. Ela começou a se enrolar, ajeitando o vestido, falando que eles tinham se apaixonado, que tinha sido confuso, mas que era real. E ainda teve coragem de pedir que eu perdoasse os dois para todo mundo conseguir seguir em frente. O jeito como ela falou aquilo fez meus dedos apertarem ainda mais o volante. Falei que não perdoava e nem precisava perdoar, que ela fez a escolha dela, mas que agora não era mais sobre ela. O rosto dela foi mudando um monte de vezes antes de perguntar por que eu estava ali, afinal. E foi aí que eu entendi o motivo de verdade de ter ido até lá. Subi o vidro enquanto ela ainda estava do lado e fui pro estacionamento do local. Quando entrei, a cerimônia já tinha começado. Todo mundo que estava no fundo olhou pra mim, mas eu só continuei caminhando pelo corredor lateral. Os olhos da Renée quase saltaram quando me viu sentando no lugar vazio ao lado dela. Peguei a mão dela sem nem pensar. Não era pra fingir nada. Era porque eu queria mesmo. Ela segurou tão forte de volta que meus dedos até estalaram. Durante os votos, quando o Kian prometeu fidelidade, senti o corpo da Renée ficar tenso do meu lado. Ela se inclinou e sussurrou que, se eu quisesse, a gente podia ir embora. Respondi baixinho que íamos ficar até o final. A Helena, do outro lado da Renée, me deu um aceno de aprovação discreto. Começou a leitura e o Nathan saiu do colo da Grace e veio se aconchegar no meu. Ficou cochichando sobre dinossauros enquanto o leitor falava sobre amor e compromisso. As mãozinhas dele faziam asas de pterodáctilo no meu peito. Aquilo ali parecia mais real do que qualquer coisa que vivi com a Sasha em 2 anos de namoro. A Renée me olhava com uma expressão impossível de decifrar. Na recepção, fomos pro salão ao lado e achamos nosso lugar no quadro de mesas. Mesa 3, junto com os pais da Sasha, que não paravam de me lançar olhares a cada minuto. A mãe dela com a boca apertada e o pai sem sequer cruzar o olhar comigo. A Renée lidou com as perguntas constrangedoras dos dois como se fosse rotina, desviando e mudando de assunto com uma naturalidade impressionante. Eu me concentrei em cortar o frango do Nathan em formato de dinossauro, enquanto ele narrava uma batalha jurássica. No coquetel, o Kian me encurralou no bar quando eu fui pegar uma bebida pra Renée. Ele veio com um papo de que a gente precisava resolver as coisas. Larguei os copos e encarei ele de frente. Falei que a gente não era mais amigo e nem ia ser de novo. Disse que ele tinha dormido com a minha namorada fingindo ser meu amigo e que não tinha nada pra resolver. O rosto dele ficou vermelho e ele chegou mais perto, com uma cara de quem ia tentar alguma coisa ali mesmo, no próprio casamento. Mas antes que acontecesse alguma coisa, a Renée surgiu entre nós. Ela disse pro Kian que talvez ele devesse focar na própria noiva, ao invés de ficar tirando satisfação com o namorado dela no dia do casamento. O jeito que ela falou namorado ficou no ar, porque ela não colocou um de mentirinha na frente. O Kian recuou e saiu irritado, e aí a mão da Renée achou a minha de novo. O Marcos me encontrou no terraço, na pausa pro charuto depois do jantar. Acendeu um cubano e começou a contar que ele e a Helena, na verdade, tinham começado um casamento arranjado. Demoraram 3 anos pra se apaixonar de verdade, mas hoje ele não conseguia mais se imaginar sem ela. Olhou pra mim no meio da fumaça e disse que às vezes as melhores coisas começam como um acordo. Ficamos ali vendo o sol se pôr enquanto a música do casamento vazava pelas portas. Na volta pro salão, já na hora do jantar, a madrinha da Sasha se levantou para discursar sobre o verdadeiro amor superar todos os obstáculos. Cada vez que ela falava obstáculos, olhava direto para mim. Debaixo da mesa, a mão da Renée encontrou a minha e segurou firme. Quando a madrinha terminou, os garçons recolheram os pratos e o DJ anunciou o momento do buquê. Todas as solteiras correram para a pista de dança, menos a Renée, que ficou sentada balançando a cabeça até a Grace arrastá-la para lá. Sasha ficou na frente, de branco, segurando o buquê e olhando para trás com um sorriso meio enigmático. Ela se virou e encarou a Renée. Depois girou de volta e lançou o buquê com tanta força que parecia querer acertar alguém de propósito. As flores voaram direto no rosto da Renée, que só conseguiu agarrar no reflexo para não levar na cara. A Sasha olhou para trás com aquele sorriso venenoso e falou alto, fazendo questão de todo mundo ouvir. Quem sabe a próxima seja a Renée se ela conseguir arrumar alguém de verdade, né? O salão ficou em silêncio por 1 segundo. E eu vi o rosto da Renée passar de surpresa para pura raiva num piscar de olhos. Pegar um buquê por puro instinto de sobrevivência, enquanto a ex-melhor amiga te cutuca no próprio casamento? Isso sim é reviravolta de reality show. Alguém chama os produtores porque agora a festa pegou fogo. A Renée levantou tão rápido que eu nem percebi quando ela já estava de microfone na mão. Tentei puxar o braço dela para fazê-la sentar, mas ela já estava no palco dizendo que queria propor um brinde para a prima Sasha. O silêncio foi total. Até os garçons congelaram no lugar quando a Renée ergueu a taça de champanhe e soltou.
A Sasha sempre consegue tudo o que quer. Seja a promoção na firma da nossa avó, o orçamento estourado do casamento ou até os namorados alheios. O povo ficou chocado. Dava para ver o Marcos se remexendo na cadeira e a boca da Helena aberta, sem acreditar. Mas a Renée não parou por aí. Agradeceu a Sasha porque as escolhas dela tinham levado a Renée até mim, até o Alan. O Alan ficou branco igual papel e tentou interromper, mas a Renée ignorou. Ela foi fundo, contou que eu passei 3 meses fingindo que amava ela só por causa de dinheiro, só pra acabar descobrindo que o nosso sentimento era mais real do que qualquer coisa que a Sasha e o Kian construíram juntos. Tudo uma mentira. Foi aí que o salão virou uma bagunça. Todo mundo falando ao mesmo tempo, a Helena tentando apaziguar e o Marcos rindo alto na pior hora possível. Os pais da Sasha queriam saber o que estava acontecendo, apontando para a Renée, enquanto outros parentes já sacavam o celular para filmar o barraco. Levantei e arranquei o microfone da mão da Renée antes que ela complicasse ainda mais a situação. Falei para todo mundo que ela tinha razão, que o começo foi uma farsa, mas que ver a Renée com a família dela, ver quem ela realmente era, me fez me apaixonar de verdade. Olhei direto para a Sasha e o Kian, que pareciam querer evaporar dali, e agradeci a Sasha por ter me traído e ao Kian por ser exatamente quem ele é, porque os dois me ajudaram a encontrar alguém que realmente lutou por mim. Voltei para a Renée e disse que ela nunca desistiu, mesmo morrendo de medo de me perder, mesmo quando eu não merecia. A Sasha catou o buquê do chão, onde a Renée tinha deixado, e tacou de volta na cabeça dela, gritando que ela tinha destruído o casamento. A Renée pegou no ar e devolveu na hora, gritando que quem destruiu minha vida primeiro foi a Sasha, então estavam quites. As duas partiram para cima uma da outra e os pais delas tiveram que separar, enquanto 2 seguranças grandalhões apareceram correndo do saguão. Me pegaram e pegaram a Renée pelo braço, levando a gente pra fora, com a galera gritando e filmando tudo. A Helena veio atrás, calmíssima no meio do caos, e disse que o que a gente fez foi fora de hora, mas deu um sorriso de canto e falou que, no fundo, não era injusto. A Sasha sempre mandou e desmandou. Falou ainda que estava feliz de ver alguém finalmente dizer o que todo mundo pensava há anos, e voltou para dentro para tentar consertar o estrago. Os seguranças acompanharam a gente até o estacionamento e ficaram de olho até termos certeza de que iríamos embora. Eu e a Renée sentamos em cima do capô do meu carro, ainda de roupa social, e ficamos olhando pelas janelas do salão enquanto o pessoal lá dentro tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Dava pra ver a Sasha chorando, o Kian tentando consolar ela e o DJ todo perdido tentando animar a pista outra vez. A Renée me olhou e perguntou se a gente ainda ia terminar na semana seguinte, como estava combinado no contrato. Eu não respondi na hora porque, de verdade, não fazia ideia do que dizer, nem do que eu queria. Ficamos ali mais de 1 hora assistindo de longe o desastre que causamos, até a segurança pedir para a gente sair do terreno de vez. No dia seguinte, meu celular não parava de apitar com notificações e eu tinha 47 mensagens de números que eu nem conhecia. Alguém tinha jogado tudo no TikTok e já estava com 2 milhões de views com a legenda: prima da noiva expõe relacionamento fake e traição no casamento. A Renée me mandou mensagem dizendo que agora éramos famosos e que com certeza ia ser demitida na segunda. O chefe dela já tinha visto o vídeo e queria conversar sobre ela ter prejudicado a imagem da empresa, ou algo assim. Assisti ao vídeo e nem acreditei no papelão. Microfone na mão, lavando roupa suja no casamento da ex-amiga. Os comentários estavam divididos. Tinha gente dizendo que éramos heróis por desmascarar os falsos e outros dizendo que destruímos o dia especial de alguém. A mãe da Renée me ligou 3 vezes, mas eu não tive coragem de atender. O Marcos deixou só um áudio rindo e dizendo que foi, disparado, o casamento mais divertido dos últimos 60 anos. Até meus pais começaram a mandar mensagem, perguntando se era mesmo eu naquele vídeo que estava rodando o grupo da família e o que eu tinha na cabeça para causar aquela confusão toda. O vídeo não parava de viralizar e, ao meio-dia, já tinha 5 milhões de visualizações e até remix com música dramática. Mais tarde, a Renée apareceu no meu apartamento, exausta, carregando uma caixa com as coisas dela do escritório porque já tinham mandado embora. Ela sentou no meu sofá e a gente ficou se olhando, sem saber nem por onde começar a conversar sobre o caos que a gente criou junto. No dia seguinte, marcamos de nos encontrar na cafeteria da terceira rua, onde a gente ensaiava as histórias de casal de mentira antes dos jantares de família. Eu cheguei primeiro, pedi o de sempre, e fiquei vendo o pessoal apressado passando na calçada. A Renée entrou 10 minutos depois, com cara de quem não dormia há dias, mas mesmo assim, determinada. E quando o barista viu a gente juntos, quase pulou do balcão. Ficou dizendo que éramos lendas e mostrou o celular com o vídeo do casamento, que tinha ganhado mais 1 milhão de visualizações só naquela noite, e ainda se recusou a cobrar o café da gente. Achamos uma mesinha no canto, bem longe do resto do mundo, e ficamos ali mexendo no café sem dizer nada.
Até que, finalmente, eu perguntei quando que, pra ela, tinha deixado de ser de mentira. Ela ficou encarando o latte e disse que foi naquela noite em que eu fiz vozes de dinossauro pro Nathan na festinha de aniversário dele, sem nem imaginar que ela estava olhando e sem ninguém pra eu tentar impressionar. O celular dela começou a vibrar em cima da mesa. Ela quase ignorou, mas viu que era o chefe ligando. Colocou no viva voz e, ao invés da bronca que todo mundo esperava, ele estava rindo, dizendo que o vídeo do casamento tinha sido a melhor coisa que já aconteceu para as redes sociais da empresa. O pessoal do marketing queria conversar com ela sobre fazer uma campanha inteira em cima disso, e do nada, ele já ofereceu uma promoção. A gente ainda estava tentando digerir tudo aquilo quando a porta da cafeteria abriu e a Sasha entrou, ainda usando o vestido da lua de mel e com areia nas sandálias. Ela foi direto para nossa mesa já reclamando, dizendo que a gente tinha acabado com a vida dela, que o vídeo estava espalhado em todo canto e que agora os pais do Kian queriam anular o casamento. Não dava pra negar que a bagunça era grande, mas também não dava pra ignorar que ela não assumia nenhuma culpa pelo que aprontou comigo antes. A Renée ficou quieta por uns instantes e depois disse, com calma, que Sasha já tinha destruído minha vida antes, só que a diferença é que eu consegui reconstruir a minha em algo muito melhor. Sasha se virou pra mim e perguntou se eu realmente amava a Renée ou se aquilo tudo era só vingança. A resposta saiu sem esforço. Eu disse que amava a Renée, não por vingança e nem por causa de contrato nenhum, mas porque ela foi quem trouxe sopa pra mim quando eu estava doente. Guardou de cabeça como eu gosto do meu café e esteve do meu lado até quando eu tentei afastá-la. Sasha ficou parada, parecendo derrotada, e saiu sem dizer mais nada. Renée me olhava com uma expressão impossível de decifrar e falou: "Você acabou de dizer que me ama." Eu confirmei com a cabeça e ela perguntou: "Isso faz parte do teatro?" Lembrei que o contrato tinha terminado assim que a gente saiu do casamento ontem. Ela respirou fundo e disse que precisava me contar uma coisa. Não existia $1000, porque ela tinha torrado tudo que tinha juntado no seu terno e nos jantares de família. Ela estava completamente quebrada e não ia conseguir me pagar, mesmo que quisesse. Eu comecei a rir alto, nem consegui segurar, e perguntei: "Você realmente me contratou para ser namorado de mentira sem ter um centavo?" Ela assentiu com um olhar de quem estava arrasada e disse que tinha ficado desesperada. Achou que ia dar um jeito até acabar o contrato. Ficamos um tempinho em silêncio, cada um processando aquilo tudo. Peguei meu celular, apaguei o contrato do primeiro dia e falei que, ainda bem, nunca estive lá pelo dinheiro. Ela me olhou cheia de esperança e perguntou: "Jura que não fez isso pelo dinheiro?" Contei que praticava minha voz de namorado sozinho no apartamento, até a garganta doer, que tinha um caderno escondido cheio das coisas favoritas dela, dos lattes de leite de aveia que ela curtia, das manias como odiar coentro, amar manjericão e mexer na orelha quando estava nervosa. Ainda mostrei o histórico da Amazon lotado de brinquedos de dinossauro que eu comprei pro Nathan, tudo do meu bolso. Os olhos dela ficaram enormes quando viu o valor. Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, a porta da cafeteria escancarou e Marcos e Helena entraram, sérios. Helena disse: "Imaginamos que vocês estariam aqui. A família está fazendo uma reunião de emergência." Marcos olhou direto pra mim. "Você continua sendo parte da família, não importa o que aconteça." Fomos pra casa deles, onde a sala já estava cheia de gente dos jantares familiares. Os pais da Sasha estavam perto da janela, exigindo desculpas, enquanto o resto se ajeitava onde dava. No meio, uma senhora mais velha, que eu nunca tinha visto, observava tudo com aquele olhar afiado. Só podia ser a vovó Johnson, da qual todo mundo falava. O silêncio tomou conta da sala quando a gente entrou. Vovó finalmente falou, cortando o ar com a voz. Ela disse: "Sasha roubou o amigo do namorado da prima e a Renée acabou com um casamento, envergonhando a família." Olhou pra mim e o rosto dela suavizou um pouco. Fico me perguntando por que a matriarca que manda em tudo apareceu só agora, depois do caos do casamento, sendo que claramente sabia de tudo sobre Sasha e Renée. Ela disse: "Você podia ter feito um escândalo no jantar de ensaio, mas preferiu sair. Podia ter largado a Renée hoje, mas ficou. Esse é o tipo de homem que queremos por perto." Os pais da Sasha começaram a protestar, mas ela só levantou a mão e eles calaram na hora. Grace saiu do sofá e falou: "O Nathan passou semanas falando de você. Criança sente quem se importa de verdade. Não tem como fingir isso." Nathan correu e me abraçou pela perna, perguntando: "Você ainda vai me ensinar sobre pterodáctilos?" Peguei ele no colo e ele se escondeu no meu ombro. Foi aí que a porta da frente bateu com força, fazendo até a parede tremer. Kian entrou com cara de quem não dormia há dias, gravata torta, cabelo bagunçado. Começou a gritar dizendo que a família era louca, que o casamento tinha acabado, e a lua de mel também, que agora os pais achavam que ele era destruidor de lares. Sasha virou nele na hora, gritando que ele era mesmo, e ela também.
Os dois começaram a brigar ali na frente de todo mundo, cada vez mais alto. Sasha admitiu que foi atrás do Kian pra me machucar, porque eu não tinha pedido ela em casamento rápido o bastante depois de 3 anos juntos. Kian rebateu que tinha inveja da minha promoção e do meu relacionamento. Queria o que eu tinha. O casamento deles desabava ali, diante de uns 40 parentes de boca aberta. Vovó se levantou e disse: os dois pra fora, até aprenderem a agir como gente grande. Eles saíram cada um pro seu lado, Sasha chorando, Kian batendo a porta de novo. 2 horas depois, quando a casa estava mais tranquila e Marcos e Helena terminavam de arrumar tudo, eu e a René ficamos sentados no quarto de infância dela. Os pôsteres de adolescente ainda decoravam as paredes, misturados com fotos dos últimos 3 meses que a mãe dela provavelmente imprimiu e colocou em porta-retratos. A gente nos jantares de família, no aniversário do Nathan, na degustação de bolo em que ela chorou. Ela olhou pra mim e perguntou: e agora, o que a gente faz? Eu respondi: acho que agora a gente podia começar a namorar de verdade. Sem contrato, sem pagamento, sem teatro. Só nós dois tentando entender se o que sentíamos era de verdade, sem nada de mentira no meio. Ela ficou meio assustada e perguntou: e se a gente só souber fingir? Eu puxei ela pra perto e beijei ali mesmo, na porta do meu quarto, sem plateia, só nós dois. Ninguém da família assistindo, ninguém por perto. Ela ficou parada um instante, depois me beijou de volta, agarrando minha camisa como se não quisesse soltar. Quando a gente se afastou, ela estava com a respiração acelerada e me olhava de um jeito novo, como se me visse pela primeira vez. Decidimos tentar de verdade dessa vez. Sem contrato, sem mentira, sem conversa combinada. Na semana seguinte, o clima no trabalho ficou estranho, porque todo mundo tinha visto o vídeo do casamento que virou febre na internet. Parece que algum primo postou e foi parar nas redes, com milhões de visualizações. Meu gerente me chamou na sala, preocupado com a imagem da empresa, mas o CEO entrou rindo e disse: foi o melhor marketing que já tivemos. Agora parecemos gente de verdade, não só mais uma empresa de tecnologia. Ainda me deu um bônus pelo tal fortalecimento da marca. Eu e a René tivemos que reinventar as regras agora que estávamos namorando de verdade. Continuamos em apartamentos separados, marcamos encontros de verdade, sem roteiro, e era até mais difícil porque dessa vez tudo importava. 3 semanas depois, recebi uma mensagem da Sasha querendo conversar. A René viu por cima do meu ombro e ficou tensa, mas percebi que eu precisava de um ponto final. Fui encontrar a Sasha numa cafeteria no centro. Ela chegou com um olhar cansado, segurando uns papéis, que depois descobri serem os documentos do processo de anulação que ela já tinha começado. Ela ficou mexendo o café por uns 5 minutos antes de finalmente falar. Disse que mesmo quando era pra ser só encenação, eu e a René tínhamos mais química do que ela e o Kian em toda a relação. Admitiu que errou na forma de terminar comigo, mas não se arrependeu porque nós dois sabíamos que não éramos certos um pro outro. Falou que eu era melhor com a René e que era aquilo o mais próximo de um encerramento que eu teria dela. Na mesma semana, o Kian me mandou um e-mail enorme tentando explicar o lado dele, pedindo desculpas, dizendo que tinha bebido demais e feito besteira, que só aconteceu. Li 3 vezes, mas não respondi nem apaguei, porque tem pontes que não foram feitas pra reerguer, só pra gente passar de vez em quando e lembrar do que ficou pra trás. 1 mês depois, rolou a festa de aniversário de verdade do Nathan, dessa vez sem mentira. Quando ele me apresentou pros amigos como o tio que sabe tudo sobre dinossauros, a René ficou emocionada me vendo brincar e fazer as vozes dos brinquedos dele. A Helena me puxou de canto enquanto as crianças comiam bolo. Ela me olhou por um tempo e disse que sabia que era tudo de mentira desde o começo, porque mãe sente, mas também viu a hora em que virou verdade. Agradeceu por eu não ter desistido da René depois que ela mentiu sobre a Sasha. O Marcos veio até mim e me entregou algo enrolado num pano. Era o relógio do pai dele, que está na família há 3 gerações. Disse que aquilo era tradição e enfiou na minha mão quando tentei devolver, dizendo que eu tinha merecido por ficar ao lado da René quando ela mais precisava, quando qualquer outro teria ido embora. 2 meses depois, eu e a René tivemos nossa primeira briga séria, e foi por dinheiro, acredita? Ela insistia que precisava me pagar os R$1.000 que tinha prometido, mesmo nunca tendo esse dinheiro. Eu falava que era bobagem agora que estávamos juntos, mas ela não abria mão, dizia que era questão de honra. Foram 2 horas de discussão no meu apartamento, ela andando de um lado pro outro, eu sentado no sofá tentando fazê-la entender. De repente, ela pegou uma almofada e jogou em mim com tanta força que derrubou meu café, depois voltou a andar como se nada tivesse acontecido e eu lá limpando com papel toalha. Quanto mais discutíamos, mais alto ficava, até que os vizinhos bateram na parede e a gente congelou no meio do grito. Ela olhou pra mim, vi minha camisa toda suja de café e começou a rir baixinho, até cair na gargalhada. Eu acabei rindo junto, porque olha a situação, brigando por dinheiro de mentira, de um namoro de mentira, agora morando juntos de verdade. Ela se jogou do meu lado no sofá, ainda rindo da confusão. Quando a gente se acalmou, ela ficou séria. Foi até a cozinha, pegou um pote de picles vazio e escreveu: "Pote da verdade" com canetinha. "Agora cada mentira custa R$5", ela disse.
Até aquelas pequenas, tipo, dizer que está tudo bem quando não está. Esse dinheiro vai para nossa primeira viagem de verdade. Na mesma hora, tive que colocar R$ 20 por desculpas de trabalho, e ela colocou 15 por ter mentido para a mãe dizendo que estávamos ocupados demais para visitar no fim de semana. O pote encheu rápido naquela primeira semana. 3 meses depois, tudo mudou quando o Marcos chamou a gente para jantar de domingo, sem explicar o motivo. Chegando lá, a família inteira estava reunida em volta do notebook da Helena, assistindo a um vídeo viral de casamentos desastrosos que terminam em histórias de amor. Lá estávamos nós, no casamento da Sasha, a briga, o beijo, tudo, com mais de 2 milhões de visualizações e comentários dizendo que éramos exemplo de casal. Alguém pesquisou e postou que o casamento da Sasha com o Kian durou exatamente 3 semanas, até ela pegar ele com a professora de yoga. E enquanto isso, fotos minhas com a Renee na feira do fim de semana estavam rodando como prova de que namoro de mentira vira amor de verdade. A empresa dona dos direitos do vídeo entrou em contato oferecendo $5.000 pela exclusividade. 2 semanas depois, a avó da Renee, que todo mundo só chamava de vovó Miller, convidou a gente para tomar chá na casa dela. Só nós dois. Nada de família. Ela morava numa mansão vitoriana em Pacific Heights, que valia mais do que eu ganharia em 10 vidas. Sentamos no salão enquanto ela servia Earl Grey em xícaras de porcelana antigas. De repente, ela largou a xícara e anunciou que ia refazer o testamento porque a Sasha mostrou falta de juízo. A Renee mostrou coragem, mas eu demonstrei caráter, e isso era o que mais importava. Já tinha chamado o advogado e queria a gente lá na hora de assinar. A notícia correu à família em poucas horas. A Sasha ligou para Renee furiosa, acusando a gente de manipular uma idosa e armar namoro falso para roubar herança. O Marcos e a Helena ficaram do nosso lado, mas a Sasha convenceu o irmão e 2 primos de que éramos golpistas. A família se dividiu. Começou a voar acusação no grupo do WhatsApp. Ficou tão tenso que a Helena acabou excluindo tudo. A Sasha contratou um advogado caríssimo do escritório do pai para tentar barrar a mudança no testamento, dizendo que tinha havido influência indevida e fraude. Esse advogado mandou uma carta cheia de ameaças, falando em abuso de idoso e conspiração, que me fez tremer só de ler. A gente usou o dinheiro do vídeo viral para contratar nossa própria advogada, a Patrícia, que já tinha resolvido o divórcio de uma amiga da Helena. Ela analisou tudo. Nossas conversas, o contrato que eu, toda inocente, guardei no notebook, a linha do tempo do nosso relacionamento. Depois, se recostou na cadeira e disse: "A linha do tempo tá do nosso lado, porque mostra que vocês já estavam juntos antes de qualquer alteração no testamento." E achou graça que justamente a nossa papelada falsa acabou servindo de prova de verdade. Os depoimentos foram puxados. 6 horas respondendo sobre cada detalhe do nosso namoro. Tudo sob juramento. Quando é que o faz de conta virou real? O que era teatro? O que era sentimento? Cada mensagem analisada. A Renee chorou 2 vezes no dela. Eu, no intervalo do meu, vomitei no banheiro do fórum. Mas, por incrível que pareça, foi um alívio contar tudo. Até as partes mais constrangedoras, como treinar voz de namorado escondida no almoxarifado. O advogado da Sasha apresentou nosso contrato antigo como se fosse um troféu, lendo em voz alta, cheio de suspense. Só que aí a Patrícia veio e jogou na mesa toda a campanha da agência de marketing como prova contrária, mostrando que a gente já aparecia junto há meses depois do casamento, sem contrato nenhum. Ela tinha recibo de jantar, foto marcada por amigo, até imagem de câmera do meu prédio mostrando a Renee praticamente morando comigo. O advogado da Sasha fazendo drama com o contrato falso no tribunal e a Patrícia só pegando as imagens das câmeras na bolsa. Aquilo sim parecia cena de filme de tribunal. No fim, nada diz amor verdadeiro, como recibo com data e hora, foto e testemunha. A juíza fez perguntas afiadas sobre os termos do contrato, comparando com a nossa história real. Na véspera da decisão, a Renee não conseguia dormir, se mexendo na cama até que eu acendi a luz às 3 da manhã. Ela sentou, apavorada com medo de perder tudo. Família, dinheiro, talvez até a mim se desse tudo errado. Eu lembrei que começamos sem nada de verdade, e mesmo assim construímos alguma coisa boa juntos, que a gente era mestre em transformar mentira em realidade. Ela me beijou de verdade, não daquele jeito ensaiado do casamento, mas como se precisasse provar pra si mesma que eu era real. 2 semanas depois, estávamos no tribunal, de mãos tão dadas que meus dedos ficaram dormentes, ouvindo a juíza ler a decisão. Ela deu ganho de causa total pra gente, dizendo que as mudanças no testamento foram feitas por uma pessoa adulta, sem nenhum sinal de pressão. Só que aí, ela soltou uma observação que fez a Sasha sair do tribunal bufando. Apontou que, apesar de tudo ter começado como uma farsa, terminou em sentimento de verdade, mais do que se vê em muitos relacionamentos que começam honestos, claramente cutucando o casamento relâmpago da Sasha, que durou só 3 semanas. A Sasha ficou paralisada, depois desabou e chorou ali mesmo, não de raiva, mas de puro esgotamento, como se tivesse segurando aquilo há meses.
Ela se jogou na cadeira, cobriu o rosto, enquanto o advogado dela dava umas tapinhas constrangidos. Dona Wilson foi lá, colocou a mão no braço da Sasha, ofereceu um lenço e disse algo baixinho. Aquilo fez a Sasha olhar para ela e, depois de um tempo, assentir e assinar uns papéis. Depois eu soube que Dona Wilson ofereceu para ela uma parte menor da herança, com a condição de que aceitasse fazer terapia, e Sasha topou na hora. 2 dias depois, recebi uma mensagem do Kian sugerindo de marcar uma cerveja e seguir em frente. Fiquei olhando para a tela uns bons segundos antes de apagar e bloquear o número dele. A Renée viu, segurou minha mão, mas não comentou nada. Tem coisa que a gente até tenta perdoar, mas outras a gente só deixa pra trás. 3 semanas depois, a Renée sugeriu que a gente voltasse naquela cafeteria onde escrevemos nosso contrato de namoro fajuto. O mesmo barista estava lá e ainda lembrou da gente, brincando que devia pendurar nosso contrato na parede, já que viramos fregueses. Em vez de rir, a Renée pegou um caderno e começou a escrever outra coisa. Não era mais um contrato, agora era uma lista de promessas. De verdade, sem cláusulas de dinheiro nem prazo final. Ela prometeu que ia me contar sempre que estivesse com medo. Eu prometi que ficaria ao lado dela, mesmo quando tudo complicasse. Nós 2 assinamos, mas dessa vez só valia pra gente, não pra nenhum juiz. O papel foi pra bolsa dela, onde ficou pelos 6 meses seguintes. Meio ano depois do fiasco do casamento, a Renée chegou em casa toda nervosa e animada ao mesmo tempo. A empresa queria que ela assumisse o escritório de Seattle, quase dobrando o salário, mas isso significava sair de São Francisco. Ela me explicou tudo andando de um lado para o outro, dizendo que entenderia se eu não pudesse largar meu emprego e meus amigos daqui. Deixei ela terminar, e só então abri meu laptop e mostrei o e-mail que tinha recebido na semana anterior. Uma empresa de tecnologia de Seattle me ofereceu um cargo de desenvolvedor sênior, com salário melhor e possibilidade de home office quando a gente fosse visitar a família dela. Ela ficou em choque, olhando para a tela e depois para mim, tentando entender. Contei que já fazia 3 meses que eu andava fazendo entrevistas escondido, pesquisando vaga em Seattle, participando de chamadas no horário do almoço. Ela olhava para mim e pro laptop sem acreditar. Falei que treinei chamar ela de amor no almoxarifado, decorei o nome de todo jogador do time do pai dela, inventei até um rancho no Canadá. No fim, mudar para Seattle foi a coisa mais fácil que já fiz por nós. Ela pulou em cima de mim no sofá e a gente ficou abraçado ali por 1 hora. No domingo, contamos para a família dela no jantar. O Nathan chorou até a gente prometer que ele poderia visitar, conhecer a Space Needle e, quem sabe, ver um jogo dos Seahawks. O Marcos já pegou o celular para pesquisar sobre os times de Seattle e começou a planejar para quais jogos ia voar. A Helena só assentiu como se já soubesse que isso ia acontecer e começou a listar tudo que a gente ia precisar para o novo apartamento. A Grace se ofereceu para ajudar na mudança e perguntou se já tínhamos achado um lugar para ficar. 2 meses depois, a gente estava lá, no meio de caixas e fitas adesivas, prontos para começar outra história. A Renée encontrou a pasta onde a gente guardava todos os apetrechos do nosso namoro de mentirinha. As anotações dos ensaios, mensagens impressas, o roteiro da nossa história, fotos encenadas daqueles primeiros jantares em família. Ela pegou o contrato original, lotado de regras e cláusulas, e perguntou se era para guardar ou jogar fora. Peguei a pasta e escrevi História de Origem por fora com uma caneta. Guardamos com cuidado junto dos álbuns de fotos e outros documentos importantes, porque mesmo que tudo tivesse começado como uma farsa, acabou virando a base de algo verdadeiro. Um andaime inventado que, de algum modo, sustentou um amor real. Foram 12 horas direto até Seattle. A gente enfiou tudo que tinha valor no meu carro e no SUV dela, jogando os mesmos jogos de estrada que usávamos para ensaiar para os encontros em família. Só que agora o riso era de verdade, espontâneo, sem precisar de roteiro. Paramos para abastecer em Reading e ela pegou todos os lanches que eu costumava comprar sem nem perguntar, igualzinho vinha fazendo há meses. A estrada se estendia à nossa frente e a gente trocava de motorista a cada poucas horas, mandando mensagens bobas um pro outro sobre outdoors ou carros esquisitos, mesmo estando sentados lado a lado. No meio do Oregon, ela parou num posto de descanso e achei que tinha dado algum problema, mas ela só ficou me olhando. "Eu te amo", ela disse, e meu cérebro travou, porque não tinha ninguém pra gente enganar. Beijei ela ali mesmo, do lado das máquinas de refrigerante com caminhoneiros passando, e foi o primeiro beijo que realmente era só nosso. Chegamos em Seattle com o sol se pondo sobre o Puget Sound, tingindo tudo de dourado, e achamos nosso novo prédio, entre uma cafeteria e uma livraria. O AP era menor do que qualquer um de nós conseguiria bancar sozinho, mas a gente queria construir algo juntos, do zero. A coleção de dinossauros do Nathan foi a primeira coisa que tiramos da caixa, porque ela tinha prometido para ele uma prateleira só dele na nossa nova casa. Na primeira noite, ainda arrumando a cama, o celular dela tocou numa videochamada com a família inteira. Estavam todos reunidos na casa dos pais para um jantar de despedida improvisado e queriam mostrar pra gente o que estávamos perdendo. Distância não muda o que é família.
disse a Helena. E o Marcos levantou uma cerveja para brindar com a gente pela tela. Depois, a vovó Smith pegou o telefone e olhou direto para mim pela câmera. Você chegou aqui como funcionária e saiu como parte da família, ela disse, e senti um nó na garganta. Prometemos visitar no dia de ação de graças e encerramos a chamada com todo mundo acenando e falando junto. 3 dias depois, chegou um pacote sem remetente, mas na hora, reconheci a letra da Sasha. Dentro tinha um bilhete que fez minha mão tremer. Ela contou que começou terapia, que está aprendendo a buscar a própria felicidade em vez de viver para agradar os outros, e agradeceu pelo alerta que demos no casamento. No fundo da caixa, tinha uma moldura linda de madeira com 2 espaços, um para foto, outro para um documento. Colocamos nossa foto preferida do aniversário do Nathan ao lado do nosso antigo contrato, aquele cheio de regras e cláusulas, e o contraste entre os dois dizia mais da nossa história do que qualquer palavra. 3 semanas depois de começar a vida em Seattle, a gente já tinha nossas próprias rotinas, daquelas que não precisam ser planejadas nem ensaiadas. Sábado de manhã no café aqui embaixo, trilha no Discovery Park no domingo, videochamada com o Nathan toda quarta à noite, quando a gente lia histórias pra ele e ele mostrava os desenhos novos. Tudo seguia fácil, de um jeito que o nosso relacionamento de mentirinha nunca foi, nem quando a gente já era craque na encenação. 6 meses depois daquele desastre de casamento, estávamos passeando pelo Pike Place Market numa terça qualquer, quando a Renee parou tão de repente que quase trombei nela. Ela se virou, ali mesmo, entre os caras do peixe e as barracas de flores, com turistas passando por nós como se nada fosse. Vamos casar, ela falou, e antes que eu entendesse o que estava acontecendo, ela já puxava o anel que carregava fazia 3 semanas. Era exatamente nisso que eu estava pensando, respondi. E ela começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Ela disse sim, enquanto os caras do peixe comemoravam. Desconhecidos tiravam fotos. E tudo era aquela bagunça pública, absolutamente real.